Boa tarde, crianças, alunos da Prof. Fernanda, alunos da Prof. Ju, segundo ano A, segundo ano B. Durante essa semana, nós vamos estar trabalhando no livro de ciências alguns dias sobre os ambientes terrestres e ambientes aquáticos, certo? O que compreende cada um deles. E dentro desses ambientes terrestres e aquáticos, nós vamos estar também trabalhando os ambientes naturais e os ambientes modificados. O que cada um deles é, certo? Os ambientes naturais são os ambientes onde o ser humano não interfere, não tem as mãos da pessoa, do ser humano para a modificação, a construção, enfim, a mudanças. E os ambientes terrestres ou aquáticos, enfim, modificados, são os ambientes que ocorrem mudanças, ou do ser humano, que é bem provável que seja a maioria deles, né? E neles se encontram o quê? Construção de pontes, edifícios, outros tipos de ambientes que existem na Terra, só que com modificações. Também existem os ambientes modificados pela natureza, que é quando ocorrem as chuvas e ocorre a degradação da terra. O que é isso? Acontece a ida da terra e começa a construir novos relevos, outros tipos de terra, outros tipos de terrenos. Mas essa modificação vem da natureza, então ela não é negativamente de importância para nós, certo? Porque querendo ou não, ela veio da natureza. Já as modificadas pelo homem, muitas vezes, a gente sabe que é necessário, porque a gente vive numa mudança, numa construção, existem várias, a população está crescendo, então a gente acaba tendo que se adaptar. Só que quando acontecem esses ambientes modificados em excesso, acontecem muitas coisas negativas, o exagero. E isso acontece o quê? Queimadas, desmatamentos, também acontece as inundações, as enchentes. Então, tudo isso é colaboração do ser humano. Eu vou mostrar para vocês uma experiência bem legal que mostra bem isso que a Prof. Fer está falando, certo? A Prof. Fer aqui tem 2 copos exatamente iguais. Porém, eu vou mostrar para vocês. Aqui, esse copo eu peguei, vocês podem fazer a experiência, mas com o pai, com a mãe por perto. Eu coloquei uma esponja. Essa esponja está representando o nosso solo, certo? E essa aqui também. Porém, eu plastifiquei, eu coloquei o papel filme em cima dessa esponja, que significa o quê? Esse aqui é o nosso solo natural, o nosso solo com sem modificação. Aqui é o nosso solo com muitas modificações. A gente sabe que a gente necessita do asfalto, a gente necessita de além do asfalto, como é que é o nome? Enfim, me fugiu o nome. Agora é o concreto? O feito de os paralelepípedos, né? Que ou é o asfalto ou é o calçamento, me lembrei, o calçamento. Então, essas mudanças surgidas pelo ser humano, pelo homem. Ela é necessária, ela é. Mas, em demasia, isso causa muitos prejuízos, tanto para a natureza como para nós, seres humanos. É onde acontecem nossas enchentes. Vou mostrar para vocês. Sempre com o pai, com um adulto ou responsável para fazer as experiências, tá, pessoal? Nesse aqui, a gente não tem a capa de asfalto, certo? Ele é o solo natural. Vocês vão ver que ele vai, ele vai passar bem tranquilamente a água. Por quê? Porque o solo, ele tem esse objetivo, ele tem que puxar a água, tanto para nutrir e absorver a água para as plantas, tanto matas, plantas de vegetação que a gente se alimenta, os nossos
alimentos, frutas, verduras e também para as florestas que a gente tem e que a gente pode estar acompanhando no jornal, nas notícias, as queimadas, os desmatamentos e tudo isso prejudica a natureza. Nesse outro aqui, a gente vai ter a mesma esponja, porém a Prof. Fer colocou um papel filme que vai representar o asfalto. O que isso significa? Que quanto mais asfalto a gente tem, menos absorção de água a gente vai ter para debaixo da terra. E essa água vai para onde? Aí é que entra o nosso papel de pessoa, de humano consciente. Se nós não fizermos a nossa parte dentro de casa ou a questão ambiental, essa água aqui acaba voltando para nós de novo, só que de forma de enchente, porque ela não vai ser absorvida pelo solo, porque foi modificada, e se a gente joga lixo na rua, no esgoto, enfim, acontece o quê? Vai acontecer que aquela água não vai ter para onde ir e vai voltar para nós, para dentro da casa de um vizinho, da nossa casa, ou de algum conhecido, ou até mesmo de um familiar. Então, é necessário mudanças? É necessário. A Prof não tá dizendo que não é, tá? Mas o ser humano tá fazendo muito em demasia, construindo demais e não tá retornando para a natureza. Então, é o que acontece aqui. Esse exemplo é bem interessante, bem legal, porque mostra bem o que está acontecendo. A modificação do solo acontece as enchentes. Quanto mais concreto, menos lugar para nossa água que vem das chuvas, enfim, para ser absorvida, certo? Eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, a Prof. Fer, a Prof. Ju está à disposição no WhatsApp ou no e-mail. E a gente vai se conversando durante as semanas quando a gente estiver trabalhando dentro do livro, certo?